A gravação começou agora. É, Eu queria me apresentar em primeiro lugar, né? Eu sou a Paula. Perdão por não ter vindo na primeira reunião aqui do grupo de leitura freiriano. Eu faço parte da equipe pedagógica junto com a Larissa, né? Que esteve com vocês aqui nesse primeiro encontro. Eu sou coordenadora da Rede Emancipa, da unidade Floresta da Rede Emancipa. E hoje eu vou mediar aqui a nossa roda de conversa e fazer uma breve apresentação do capítulo que a gente vai discutir hoje, que é o capítulo 1 do livro Pedagogia da Autonomia. Eu estou até com o livro físico aqui, gente. Se eu for citar alguma parte do texto, eu falo aqui de qual página do meu livro, mas a ideia é tentar dar um aparato geral do que o Freire vai falar nesse primeiro capítulo, que eu acho que o mais importante mesmo é a nossa discussão e o que a gente tem de troca aqui no grupo. Alguém tem alguma coisa queira falar antes da gente começar? Não? Acho que eu vou começar então. No primeiro capítulo, né, do livro Pedagogia da Autonomia, o Freire ele vai colocar algumas, ele chama aqui, né, de saberes que são indispensáveis à prática da docência. Então, ele vai elencar aqui nesse primeiro capítulo qual que é essa exigência, né? Esses saberes fundamentais para essa prática. E ele vai realmente, eu acho que é uma mudança de postura bem interessante do livro que a gente leu anteriormente, do Pedagogia do Oprimido, que traz uma reflexão bem assim densa, não que não seja denso o livro, mas acho que um pouco até meio metafísica em alguns momentos. E nesse livro não, ele vem com uma coisa mais propositiva, um pouco a postura dele nesse livro. Assim. E aí eu vou passar rapidinho por essas exigências, né, da prática de ensino, de aprendizagem que o Freire vai trazer nesse primeiro capítulo. A primeira coisa, e isso a gente é uma questão fundamental dentro da obra do Freire, é a questão de sempre aliar a teoria à prática, né? Dessa praxis, de que não se faz essa educação libertadora sem ter reflexão e prática o tempo inteiro, reflexão e prática. E como essa educação proposta, ela é uma educação que ela é sempre ensinar e aprender constantemente, né? O educador, ele está sempre formando e se formando, se transformando, se reformando. Então, é essa posição bem crítica e oposta à educação bancária, que você fala de depositar conteúdo, de dar coisas, que você vai dar o conhecimento, mas nesse caso é uma postura que ele vai até brincar, né? Do discente, que você é docente, você é discente dentro dessa prática de ensino e de aprendizagem. E é muito interessante nesse capítulo a questão da curiosidade que ele vai tratar aqui, de como que essa capacidade de aprender, essa capacidade de ensinar, elas estão juntas, né? Ensinar e aprender. Então, caminham juntos, é algo que não se divide. E que essa curiosidade, que ele até chama, né, de curiosidade epistemológica, essa curiosidade que se insere no mundo, que pensa o mundo, que questiona, né? Isso é tão importante para esse saber, né? E aí ele vai até falar que mesmo um sistema bancário de educação, que você tem tudo ali tentando encaixar as pessoas, disciplinar as pessoas e tudo mais, você vai ter o educando, né? Ele se rebela muitas vezes dentro desse processo também, dessa educação bancária, porque essa curiosidade, essa rebeldia, esse ato de indagar é próprio da gente, seres humanos, né? Que estamos com o mundo e com os outros. E aí, depois desse aparato inicial que ele faz,
ele vai colocar algumas exigências. E uma delas, a primeira delas, né, é que ensinar exige rigorosidade metódica. Essa rigorosidade metódica que o Freire vai colocar aqui é justamente que o educador ali naquela situação, ele deve aproximar ao máximo, né, esses conteúdos, o que vai ser aprendido, né, de coisas que são objetos cognoscíveis, que fazem parte do dia a dia, que você vai aprender pela razão daquele ser, né? Vai ser aprendido, não porque você transferiu, mas porque houve um processo crítico, houve uma inserção na realidade, e que vai muito além de apenas memorizar algo, de você pensar mecanicamente. É muito mais uma questão de pensar os conteúdos dentro dessa prática, dentro das coisas que acontecem no dia a dia. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né, da teoria freiriana. Essa questão de que você não pode dissociar a prática educadora com a realidade. Você não tem como, elas estão juntas e elas devem caminhar ali de lado a lado. Eu vou tentar ser um pouco mais breve, porque eu acho que tem tanta coisa legal para a gente discutir aqui que traz esse capítulo. E aí ele vai falar que ensinar exige pesquisa, no sentido de que pesquisar faz parte do que é ser professor, né? De que você tem curiosidade, então você vai você pesquisa. O que você pesquisa, você ensina. Quando você ensina, você aprende. Então ele chama, né, de ciclo cognoscente, que seria ensinar, aprender e pesquisar. E o tempo inteiro, né, essa curiosidade que começa ingênua, que ele fala ali das questões de senso comum, dentro desse ciclo de aprendizado, de reflexão, ela se torna uma curiosidade epistemológica, né? Uma curiosidade que vai se tomando métodos e faz parte dessa pesquisa também que se coloca metódica, né? Que tem essa rigorosidade metódica. O que eu acho interessante é que ele sempre fala que o senso comum não é algo que a gente pode descartar e tratar de qualquer maneira, né? Exige sempre respeito. E aí eu já entro no 1.3, que ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, de que você deve respeitar a carga das pessoas que estão ali nesse processo educativo. E que mesmo que seja advinda de senso comum, isso deve ser respeitado e pensá-las a partir desses conhecimentos que já se tem, discutir as razões de ser dessas coisas, a razão dessas cargas que as pessoas trazem consigo mesmas, né? E o ambiente ali de educação, ele deve ser um ambiente acolhedor nesse sentido, de realmente respeitar os saberes, os diversos saberes, e construir coletivamente aprendizados que realmente sejam nesse processo de educação e de aprendizado, né? E aí ele vai entrar no 1.4, no sentido de que ensinar exige criticidade, né? Porque essa questão de criticizar, né? Você pensar crítico a realidade, ela é muito importante nessa transformação dessa curiosidade ingênua para essa curiosidade epistemológica, né? Porque é criticando, é refletindo, é vendo as contradições do mundo, se inserindo nessa realidade, estando com o mundo, que a gente vai transformando essa curiosidade em algo metodicamente mais rigorosa e que vai olhar para esse objeto cognitivo, esse objeto que se pode aprender, né? E que está muito ligado a essa criticidade com essa curiosidade, essa criatividade de pensar o mundo, né? E eu acho isso muito
bonito, assim. É, nesse 1.5, eu até confesso que eu tenho um pouco de dificuldade nessa parte, porque ele vai falar, né, de ensinar exige estética e ética. Porque como seres humanos, né, a gente não consegue se pensar longe da ética, ele fala. Então, ele fala bastante nesse capítulo, né, o que seria esse pensar certo, que eu nem estou falando muito aqui, porque eu acho que é um ponto de discussão muito interessante, que a gente pode abrir para poder discutir aí. Porque o, o, o exercício educativo, ele vai ter um caráter formador, né? Muito mais do que só adquirir um conhecimento X de um conteúdo tal, de uma matéria tal, você tem um espaço de formação, de transformação. Então, eu acho que isso é muito importante nos dias de hoje, da gente pensar, porque a gente tem uma educação, principalmente agora, né, que fala, vamos voltar às aulas porque a gente precisa melhorar essa coisa de aprender conteúdo. E a gente esquece que esse processo educativo ele vai muito além. Ele é um processo transformador, né, que forma as pessoas, que é formador. Então, nesse sentido, é ético e, e faz parte, né, não diabolizar, nem criar divindades nesse processo, mas, obviamente, tratar as situações com profundidade, realmente refletir sobre elas, né, para proporcionar essa formação. No 1.6, ele vai falar, e eu acho isso uma das partes mais interessantes, de que como ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo. E que eu acho que volta muito naquela questão da teoria e prática. Porque não adianta ter um discurso, ter uma fala, ter uma reflexão, se a gente não materializa nos nossos comportamentos, né? Nos exemplos. E que ele até fala, né? Pensar certo é fazer certo, é colocar em prática, é fazer com que esse discurso ele se esteja presente no comportamento desse educador, né? Nunca, e eu acho esse exemplo muito interessante, que ele fala que, assim, um professor que se diz que pensa certo, né, que, pode ser progressista e tal, mas ele fala com o aluno, você sabe com quem você está falando, isso já por completo desmorona essa teoria, esse falar, esse pensar, né? Porque as práticas ali dentro desse ambiente são muito importantes. Esse exemplo, essa prática constante desse fazer ético da educação, né? Esse fazer comprometido com a criticidade, com a reflexão e com a transformação. E dentro disso, que eu acho que é uma das coisas que a gente pode discutir muito, e que aí vem o próximo ponto, que é o ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição de qualquer forma de discriminação. Quando a gente tem o Ministério da Educação que fala que homossexualidade vem de lares degenerados, em rede nacional, a carga preconceituosa que está vindo do nosso Ministério da Educação é algo assustador, né, dentro desse governo. E isso vai totalmente contra esse fundamento da educação que o Freire está colocando aqui, né? Porque o espaço de educação, esse espaço educador, ele tem que ser contra qualquer forma de discriminação, né? E mais do que isso, não só contra, combativo a isso. Uma educação que realmente seja antirracista, que seja feminista, que entenda e traga as questões de classe para dentro dessa discussão, para dentro dessas pautas, e como é muito importante, né, se abrir para esse novo, para essas mudanças que são tão importantes na nossa sociedade. E que a gente vê que é uma discussão que se pauta muito, né, para essa escola sem partido, de que, não, a gente não pode discutir gênero,
que vai estar doutrinando os alunos e sei lá o quê. Isso fala muito mais do que essas pessoas querem, né? Uma educação que só discipline, que só crie objetos, não crie realmente pessoas críticas, seres dentro do mundo, inseridos no processo de transformação do mundo, né? E aí eu já vou finalizando aqui a minha fala, que ele vai trazer que ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. E é muito interessante isso, porque primeiro ele fala que você precisa pensar e você precisa agir. Mas também é importante a gente pensar sobre o nosso agir. Se o nosso agir ele está coerente, né? Se realmente a gente pensa sobre o que a gente está fazendo, se a gente tem essa autocrítica, né? Desse processo enquanto educadores também. E é muito importante, assim, que esse processo se dê sempre, né, em comunhão com os educandos. Nunca um processo sozinho, assim, porque a teoria dele é dentro dessa coletividade, né? Essa educação transformadora que vem no coletivo. E essa crítica e esse pensar que venha também dentro desse processo coletivo. Por fim, né, ele fala que nesse capítulo 1.9, né, sobre o quanto é importante esse reconhecimento, né, essa assunção da identidade cultural, de que a gente precisa assumir-se enquanto seres históricos, inseridos dentro de uma cultura, de uma história, e essa assunção do que somos, né, e desse reconhecimento, e o quão importante é esse reconhecer-se dentro desse ambiente educa esse ambiente da educação, assim, eu acho que esse exemplo que ele fala aqui, mas para essa parte do capítulo final, é muito importante de que as relações de educação, elas não estão restritas à sala de aula. Ela está com o que acontece nos pátios, com o que acontece nos corredores, de como é a relação com os funcionários da escola, como é a relação ali quando o professor está entregando a prova. Então, são coisas ali que ele fala, né, pormenoridades, né, coisas que parecem banais, corriqueiras, mas que fazem parte, são parte integrante desse processo, esse processo educativo. E o quanto a gente perde isso nesse momento que a gente está. Isso é muito se pensar, né, nessa educação online. O que a gente está perdendo? O quanto de aprendizado, de processo de ensino, de processo de aprendizagem, processo de educação que estão se perdendo nesse meio de caminho, assim. E de como que a escola, não só a escola, mas outros ambientes da educação, né, ela se dá dentro dessas vivências também, né? Dessas vivências múltiplas que a gente tem dentro da escola, mas também dentro da nossa sociedade como um todo. Era isso que eu tinha preparado aqui para vocês, esse primeiro capítulo. E aí agora eu vou abrir para falas, inscrições, discussões. Eu dei uma parada assim bem por cima mesmo do capítulo, mas é porque eu acho que tem tanta coisa bacana que fica muito mais legal de ouvir do que de falar. As inscrições, gente, eu vou recolher aqui no chat. Fiquem à vontade, tá bom? Ninguém vai querer se pronunciar, gente? Oi, boa noite. Boa noite. O meu som tá muito ruim. Eu te ouvi muito baixinho, mas eu achei muito legal sua explanação. Eu estou usando o Paulo Freire para o meu TCC de psicologia. E, nossa, é,
É muito importante o que ele traz, porque eu estou trabalhando a questão do professor que inclui, porque é isso que você falou, né? Acima de qualquer discriminação. Você me ouviu? Escutei, achei que tinha travado. Eu acho que, assim, é muito importante, né? Porque eu penso que o professor, dependendo da situação que ele tá, e dentro dessa sala de aula, principalmente desse ensino bancário, é, ele tem um lugar ali de muito poder e que pode ser muito determinante na formação desse sujeito, sabe? Você escutar uma piada racista do seu professor, você escutar um silenciamento desse professor, o quanto isso é prejudicial, sabe? E gera, vai tolhindo essa pessoa, né? E eu acho que é muito isso que acontece nessa educação bancarizada, capitalizada, que você vai meio que aparando o sujeito porque você quer que ele entre nos moldes da sociedade, assim. Como que essa educação do Freire ela é muito contrária disso, é pelo contrário, né? É tão um espaço que instiga essa rebeldia, essa curiosidade, que a pessoa seja o que ela se assuma enquanto que ela é, né? Essa assunção da nossa identidade sociocultural, assim. Então, acho isso muito Sim, importante. sim. Muito bem, suas colocações. Obrigada. Eu que agradeço. A próxima pessoa é a Viridiana. Olá, pessoal, boa noite. Obrigada pelo espaço para compartilhar. Eu queria falar que o que eu gostei muito do texto é a possibilidade que Freire nos dá de pensar-nos como pessoas que estamos em contínua construção, e que é isso que a gente deveria refletir para compartilhar com os discentes, né? E aí pensar nessa coformação, né? Tanto quanto dos docentes como dos discentes. Então, dessas partes que eu gostei é quando ele fala que a gente pode só ensinar corretamente quando a gente pensa de forma correta, ainda que a gente às vezes esteja errado, né? E aí a melhor forma de pensar corretamente é não estar seguros de que estamos corretos ou certos o tempo todo, né? Então, isso eu acho, assim, maravilhoso, porque a gente não tá... Nunca chegamos, eu acho, assim, no momento da gente pensar, agora eu sei tudo, eu manjo bem toda essa teoria ou essa outra, mas a gente pensar que a gente está sempre em construção e que a gente é histórico, é um ser histórico, então que essa verdade que a gente está talvez descobrindo agora ou se construindo com essa verdade, talvez em outro momento histórico não vai ser assim e vem outras formas de pensar e interpretar o mundo. Então, eu acho que isso é interessante da gente pensar quanto docentes. Obrigada. Eu que agradeço. Nossa, isso é muito importante mesmo. Adoro essa parte, né? Que ele dá um. Meu, tapa na cara mesmo, assim, de, olha, você não pode ter certeza, você não pode ser arrogante com com o seu conhecimento, né? É sempre se questionar. Isso eu acho muito massa da teoria do Pereira. Muito necessária para o momento atual, eu acho. É... Isabela, fique à vontade. Obrigada, boa noite, gente. Então, muito obrigada, Paula, pela explanação, muito interessante. E também eu acho que a leitura desse primeiro capítulo pode servir de referência para lidar com um grande problema que nós temos também, né? Que são matérias de empreendedorismo sendo instituídas nas grades curriculares de alguns cursos, né? E também o projeto de lei Futurice para as universidades federais, e isso vai totalmente contra com que o Freire falava, né? Sobre essa formação de não se conformar com a realidade, com as contradições.
E o empreendedorismo faz isso, né? De estimular no aluno a aceitar essa sua realidade e trazer toda a responsabilidade para o indivíduo e não sair fora dessa realidade mesmo, que é um problema estrutural, né? A questão do desemprego, enfim. Então, acho que ele colabora muito também para a gente pensar que o papel da educação é sair dessa zona de conforto e estimular a criticidade mesmo nos alunos. É só isso. Nossa, demais, né? Essa tentativa de sempre colocar o ensino técnico, o ensino para o trabalho, o ensino para ser produtivo. E aí isso tem muito assim, para quem que isso serve, né? Não é para reflexão do educando. Pelo contrário, é para encaixar com esse mercado de trabalho, para essa engrenagem capitalista aí que se importa muito mais com essa mão de obra obediente do que com um sujeito ativo da própria história, né? Assim, inserido nesse processo de transformação. Verônica, você quer falar? Eu só fiz aqueles 2 comentários. Eu achei também bastante interessante que a Isabela colocou. Era só para concordar mesmo. E parabéns aí, o pessoal é fera. Você também foi super bem. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Então, alguém mais quer conversar querem conversar sobre alguma situação em específico? Acho que é muito interessante a gente pensar, né, o momento que a gente está vivendo também. Ele até fala muito isso, né? Da parte que ele vai falar da leitura, se a gente acaba, às vezes a pessoa lê tanto, 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 que ela lê mais a quantidade do que realmente sendo o sujeito ativo da leitura, né? De que relaciona com a vida, de relaciona com a realidade e tal. E aí eu penso assim que, nossa, como está rolando o Ministério da Educação atualmente, né? Essa volta no volta das aulas presenciais, o quanto que isso está muito relacionado com esse debate que o Freire está fazendo aqui nesse capítulo. Nossa, sim, Paula. Isso também me fez pensar muito sobre o ensino remoto, né? Eu sou aluna do Cefet, Minas, então estou passando por um processo muito difícil do ensino remoto, que foi, assim, um processo até antidemocrático dentro da instituição, né? Mas, enfim, como isso está sendo mais por uma questão quantitativa, né? Porque não tem qualidade no ensino, está sendo só uma gambiarra para uma coisa que é muito complexa, né? Educação é algo muito complexo, ainda mais nesse contexto de pandemia. Então, refleti bastante também sobre isso. Nossa, demais. Eu sou aluna do FMG, né? Eu curso Direito, sou graduanda. E como que, assim, eu sinto muita falta desses espaços pormenores que o Freire fala, né? Esse espaço de conversar com o seu colega no corredor, de ver as pessoas, de trocar uma ideia com o professor, coisas que fazem parte desse processo educativo, mas que está sendo completamente tirado, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Assim. Eu não sei se vocês vão querer trocar mais ideias sobre alguns pontos específicos, assim. Qual parte vocês mais gostaram, que chamaram a atenção? Desculpa, posso
Posso ir de novo se ninguém quiser falar? Só porque eu já falei, não queria atrapalhar. Claro, pode falar. É que agora que a gente começamos a refletir sobre essa questão do ensino remoto, eu acho que eu tenho refletido sobre isso e eu queria falar isso aqui porque eu acho que é importante que a Rede Emancipa me fez pensar de uma outra forma isso, sabe? Eu estava muito renuente e ainda eu acho que continuo assim, tipo, aulas online e tal. Eu não gosto, eu sinto que não aprendo igual. E sinto também muita falta do que a colega falou agora, né? Da troca com os colegas fora, nesses espaços que se geram assim de forma menos formais, né? Em espaços mais informais. Porém, eu acho que tem a ver com essa constante busca pela interpretação do que está acontecendo, né? Que talvez antes da pandemia eu tinha mais resistência e agora talvez eu tenho visto assim que, por exemplo, esse grupo, talvez se não tivéssemos normalizado tanto, a gente não estaria aqui. Ou eu não tivesse conhecido a Rede Emancipa, ou não tivesse conhecido uma pessoa, uma professora no Rio, que a gente fez um projeto juntas e que a gente nunca se viu em pessoa, mas que esses espaços também podem gerar, né? Assim, claro, tem a questão também de que as instituições fazem isso, claro, com um viés totalmente quantitativo, só para preencher o que devem fazer, porém não estão na busca de dar uma educação, é que não quero falar qualidade, mas uma educação que seja ótima, né, para todos nós, crítica e tal. Então, nesse sentido, eu acho que o que a gente poderia tomar, talvez, é como a gente usa essas ferramentas e a gente acomoda para o nosso benefício da luta social. Nossa, eu concordo demais. Era até uma coisa que eu ia falar, assim, porque obviamente né, tem muitas as limitações, mas eu acho que também, agora que a gente já está um tempo nessa situação, né, dá para você perceber também o quanto que geraram coisas muito boas, assim, e um pouco inesperadas, porque você pensa, né, assim, os projetos da Rede Emancipa, igual o Pandemias e Periferias, quantas pessoas participaram daquilo, e esses grupos de leitura, e até mesmo o próprio andamento dos cursinhos, né, assim, que não é o ideal, que a gente gostaria de ter mais interação com os alunos e tudo mais, mas que a gente vai dando um jeito, assim, dentro desse ambiente de tentar fazer uma educação que seja realmente transformadora, que tenha esse viés crítico de reflexão, né? E eu acho que assim, esse espaço facilita um pouco essa questão de uma educação bancária. Eu acredito que sim. Você fica muito colocado, vou te dar uma videoaula aqui, você vai ter que engolir esse conteúdo. Mas também não significa que ele por si só vai gerar isso, sabe? Eu acho que tem como a gente utilizar essas ferramentas de outras maneiras, assim. E muito interessante essa sua fala. Gostei bastante. Pode falar. Boa noite a todos e todas. Estão me ouvindo, Sara? Eu sou professora de geografia há 15 anos em rede pública, tanto estadual e agora municipal em Belo Horizonte. E eu penso que está sendo, apesar da pandemia e do pandemônio, né, como nós estamos falando, está sendo um tempo riquíssimo para reflexão, né, inclusive uma discussão como essa que nós estamos, né, participando no dia de hoje, estudantes, professores, pesquisadores, e isso é muito rico, apesar dos distanciamentos, né? Mas é uma reflexão que faz pensar também os estudantes, né? Porque às vezes gerava uma reclamação de e tem que ir para a escola, e a rotina da escola.
E eu acho que está sendo feita uma reflexão do papel da escola mesmo, certo? E por toda a sociedade, né? A gente estava vivendo uma discussão sobre a escola sem partido e o direito de educar em casa, né? Do estudante não ir para a escola, a função e o direito à escola pública, a existência da escola pública no Brasil ou não, toda essa discussão estava posta quando tudo foi fechado, as escolas fechadas, e aí isso ficou muito evidente, né? Eu acho que ficou muito evidente para as pessoas como que o ser humano ele aprende, como que ele troca conhecimento, como essa troca é rica, né? Alguns professores se reinventando, repensando suas práticas, reconhecendo tecnologias, vendo que não tem que satanizar a tecnologia, né? Ela pode ser aliada no aprendizado, mas também as pessoas percebendo que o estar junto, o ser humano aprende junto, né? E como que é feito. Para os professores que são mais antigos, repensar a prática, para os colegas que vão chegar na profissão, que vão ser professores, né, já começar a pensar o seu local na sociedade enquanto professor. Então, é um tempo que está assim, muito agitado os pensamentos e as discussões, mas está sendo muito interessante participar e aprender. Vamos lá, vamos esperançar, como dizia Freire, quando a gente retornar, quem sabe a gente não vai fazer uma escola mais rica, mais bonita, todos juntos, né? Eu espero viver isso. Um abraço a todos e está sendo muito rico ouvir as ideias, tá? Os pensamentos de todos e todas. Muito obrigada. Nossa, demais, né? Eu acho que, assim, nesse momento a gente pensa demais. E eu acho que a gente tá dando para refletir muito, né? E, assim, como que a gente poderia, assim, mudar as coisas? Eu fico pensando, né, que voltando aí, quem sabe a gente não tenta construir, né, essa, essa... A gente já está construindo, eu acredito. Mas, assim, igual a Denise falou. Gente, as inscrições, se vocês quiserem comentar mais alguma questão. Oi, eu tenho dificuldade de mexer nesse canal. É, gostaria de falar, tá me ouvindo? Tô te Não ouvindo. enxergo, viu, Sara, né? Eu não É, consigo ver vocês. eu tô no e-mail da Sara, mas eu sou a Paula. Ah, Paula. Mas eu tô ouvindo. Então, gostei muito da colocação que a professora colocou aí anterior, Ednilce, porque os alunos e as famílias estão se reinventando, né? Me lembra um pouco aquela colocação de alguns profissionais, pesquisadores, a Kuma Montuan, por exemplo, que fala que a escola tem que ser reinventada, que os alunos têm que participar e traz das colocações. Agora, é os alunos que fazem os horários deles, fazem o seu cronograma de estudo, a sua forma de estudar. É claro que trouxe uma série de problemáticas aí, porque muitos pais nem têm esse tempo para estar com os alunos. Mas vai trazer uma certa dependência para esses alunos, né? Eu acredito que sim. É uma mudança muito repentina, né? Da situação, assim, de que muitas vezes esses alunos eram
completamente tolhidos dessa autonomia, e aí você chega nessa situação que, assim, autonomia ao triplo também, né? Às vezes até um pouco sem organização, sem esse amparo. Realmente dá uma revirada de cabeça para baixo, colocar os alunos para se organizarem, entregarem as coisas. Realmente uma situação muito complicada. Sim, mas eu acho que, embora tenha complicação, as redes estão fazendo de tudo atender todos os alunos, né? Seja pela internet, seja imprimindo material e os pais indo retirar. Eu acho que as redes, de maneira geral, estão empenhadas em uma coisa que é o presencial. Mas eu acho que está dando um pouco de autonomia para os alunos, no sentido de escolher o que eles querem estudar hoje, amanhã, depois. Vai ter que entregar, isso é fato. Mas a autonomia de independência de escolher os conteúdos que eu vou estudar hoje, escolher amanhã, que eu vou assistir hoje. Eu digo nessa dinâmica. Tem até algumas escolas, Escola da Ponte, né? Que traz essa perspectiva do aluno fazer o seu programa. A gente ainda não chegou nesse nível, mas eu acho que é para a gente pensar, assim, de um aluno ter uma participação maior, né, nos programas. Com certeza. Boa noite, gente. Eu cheguei atrasada, mas eu estou muito pessimista, para falar a verdade, assim. Eu acho que isso que os alunos, que os estudantes estão vivendo não é uma autonomia, isso é uma tragédia. As pessoas não escolheram viver isso, diferente de uma proposta pedagógica. Na minha opinião, a maior parte das redes estão traduzindo uma educação bancária baseada na transmissão de conhecimentos para o papel, imprimindo e deixando a família se virar com isso. A maior parte das famílias da rede pública não tem estrutura de tempo, porque quem trabalha de verdade nesse país, o serviço pesado, duro, que fica 2 horas no transporte público lotado, consegue chegar em casa à noite, arrumar a casa, deixar o almoço pronto para outro dia, manter roupa lavada e sentar na mesa e estudar, porque muitas vezes não tem nem mesa. Então, assim, eu acho que, de fato, a educação posso estar sendo... Eu estou até querendo criticar nos companheiros aí, nesse otimismo, mas eu acho que nós estamos perdendo a oportunidade do milênio de construir a educação do século XXI e estamos reforçando virtualmente a educação do século XIX, uma educação baseada no mérito, excludente, que não pensa as diferenças, que não dá conta mesmo de pensar em educar uma pessoa que tem uma internet de qualidade e a pessoa que não tem mesa para sentar para fazer atividade. Porque não dá para a gente construir isso de um dia para a noite. E eu acho que a gente perdeu a oportunidade no momento que a gente podia estar todas as redes, todos os professores fazendo isso aqui, ó, no horário de trabalho, sentando, conversando, lendo e pensando que educação que nós vamos construir. Ao invés de a gente estar gastando boa parte das nossas energias fazendo roteiro de atividade, sem saber como, em que condição que o aluno está fazendo aquilo. Porque, de fato, eu acredito que alguns vão construir autonomia e vão dar conta de fazer aquilo. Mas eu acredito que, infelizmente, boa parte não vai conseguir fazer isso sozinho do dia para a noite. Porque nós, educadores, não conseguimos parar para pensar a educação. A gente foi engolido pelo sistema para poder ficar fazendo papel. Então, assim, eu estou muito pessimista. Eu acho que o desejo do sistema de educação é voltar ao normal, que era uma tragédia, que era uma educação excludente, uma educação cheia de problemas. E a gente tem aí o lobby da educação particular vendendo para a gente que essa educação remota está funcionando e ela não está. Eu acho que é, assim, uma grande farsa isso tudo, sabe? Eu tenho me sentido, assim, muito desiludida. Eu acho que o que a gente dá conta de construir é nos pequenos grupos, com alguns companheiros de trabalho, mas, de um modo geral, eu acho que a gente vai reforçar ainda mais essa educação bancária que o Paulo Freire tanto criticava,
Infelizmente. Eu queria muito estar acreditando no contrário, mas eu não estou dando conta. Fala muito importante. Peço a fala, Denilson. À vontade. Ótima fala da Renata. E eu andei pensando, esses dias, pensando justamente nisso, e eu acho que tem um contraponto que a gente tem que fazer e pensar o seguinte: antes era só os professores, né? Nós, professores, os mestres, os técnicos, que repetia as condições, né, da educação, o planejamento no Brasil, que não funciona, né? E estava virando uma ladainha que ninguém escutava. Eu me sentia, tinha hora falando com gente surda, porque não era possível, né? E sendo assim, o absurdo de anos para cá foi os professores sendo taxados de preguiçosos, de vagabundos, né? Então, a desqualificação, né, dos professores. Mas eu penso que, diante do quadro que aí está, a sociedade brasileira vai ter que fazer uma escolha. E aí agora não somos nós que estamos falando, né? A desigualdade dentro do sistema de educação, toda a precariedade, todo o problema está sendo discutido, está sendo mostrado, as famílias, certo? Os políticos, os técnicos, ficou evidente, como se fosse um outdoor, né? Como que é o sistema de ensino brasileiro. Essa nação vai ter que tomar uma decisão, certo? Então, aí, por mais absurdo e por mais, assim, mais pessimista que a gente seja, é o povo brasileiro que vai decidir essa educação, né? A gente vai, enquanto professores e profissionais, a gente vai continuar, eu acredito, ainda batendo tecla, né? E conversando sobre isso, mas eu ainda tenho um resto de esperança que o povo brasileiro vai, certo, prestar atenção nisso, porque senão realmente é o panorama que a Renata falou, certo? O que mais vai ser necessário, né, para esse país tomar atitudes em relação à educação, né? Eu acho que a pandemia vem no momento, eu acho que para rasgar isso tudo, mostrar que não é só a fala dos profissionais de educação, né, e que a desigualdade está aí no país, de fora a fora, e todas as dificuldades evidenciadas. Acho que é o ponto de virada agora, né? Assim, eu espero. Eu acho que se a gente não virar agora, não sei quando mais, né? Mas, enfim, esperançar ainda. Né? Realmente, gente, é uma situação assim muito complexa essa que a gente está vivendo, né? Eu concordo muito com a fala da Renata. Acho que. E aí, dando um relato assim, da situação de muitos alunos da Mancipa, assim, né? A gente percebe o quanto é difícil, né? Assim, realmente competir dentro desse vestibular com esses alunos de escola particular, que têm acesso à internet, que têm um lugar para estudar, que têm computador próprio. Do outro lado, tem famílias, pai e mãe estão desempregados, a situação está ruim, precarização do trabalho, não tem lugar adequado para o estudo, e assim, eu acho que é um momento que, pelo menos aqui, pensando assim, no vestibular, eu vejo que vai dar uma boa não, né? Uma péssima, né? Mas uma grande acentuação nessa, nessa desigualdade dentro do espaço universitário. Para esse próximo Enem, para o outro também, sabe? Acho que a gente está falando de uma diferença muito gritante. E eu vejo que a pandemia ela está escancarando assim, a face mais cruel do nosso sistema. Assim. E é o que a Denise falou, né? Depende da sociedade, do que a gente vai fazer com isso. E eu acredito que é importante esperançar também, mesmo dentro desse cenário. Assim. Não sei. É difícil, né? Mas Eu tenho esperança, sim, Renata. Eu concordo com você.
no aspecto que nem todo mundo, assim como a Paula falou, tem o seu computador, tem acesso, que tem uma mesa em casa, que tem os pais disponíveis. Mas eu acho que, apesar de todo o nosso sistema, desde sempre, viveu uma caridade, agora está na vitrine, né? Tudo que a gente está vivendo, eu acredito que tem esperança, sim, no sentido que, olha, eu estou adaptando sozinha todas as atividades de uma aluna, eu estou passando problema. E eu estou vendo quanto que ela está mais independente do que se ela estivesse dentro da sala de aula, com o professor de apoio. Então, nesse sentido, que eu trago essa questão da independência do aluno e da responsabilidade. É claro que ele tem que ter o apoio da família e da escola. Ele não vai conseguir muito sozinho, sim. Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Puxar outra parte importante? Outra reflexão? É, a gente está chegando em 1 hora e pouquinho, né, de reunião. Não sei se vocês querem discutir mais, já querem que vamos para o encerramento. É um pouco ruim, assim, mediar, às vezes, que a gente fica meio sem saber o que está passando do outro lado. Eu posso me colocar? Eu gostei muito das últimas falas. Eu acho que não lembro os nomes das pessoas, mas eu acho que é importante, assim, até para mim foi como a gente realmente tem que pensar nisso, né, de não cair na tentação da esperança sem crítica. Porque eu acho que realmente tem muitos pontos que já foram falados aqui sobre essa questão do ensino remoto e como está se colocando, e também como a gente poderia aproveitar. E só como para colocar não sei como falar em português, um botão de muestra, tipo um exemplo. Eu trabalho com educação especial e tem agora tem vários artigos e muitos depoimentos de famílias que, por exemplo, estão falando que ensino remoto para pessoas com deficiência é melhor do que essas pessoas estarem em sala de aula. A questão para mim que é importante é a gente não cair nessa tentação assim de pensar, então tudo bem, então agora como eles estão melhor no ensino remoto, então a partir de agora ou de agora em diante, vamos promover que eles fiquem em casa. Porque eles estão melhor com o ensino remoto, porque nas aulas regulares eles não têm os profissionais e os materiais necessários para eles realmente exercer o seu direito à educação. Então, eu acho importante a gente, obviamente, ficar com esperanças de que os movimentos vão trazer novas coisas, que a gente talvez pode usar as tecnologias para construir esses nossos movimentos, mas também ficar de olho com que os novos discursos podem estar nos dizendo e a gente mediar essa situação. Eu acho que é difícil, porque também emocionalmente, eu acho que para todos nós essa situação é complexa, né? Mas só queria colocar esse exemplo dos alunos com deficiência, né, nesse ensino remoto também. Importantíssimo. Acho que essa é o que você disse, né? Essa esperança tem que ser sempre atenta, crítica e não deixe, porque são discursos muitas vezes assim, dessas grandes
corporações de educação e tal, que vão se difundindo e a gente tem que estar sempre atento para também saber qual é o caminho que a gente defende, né? Qual que é o caminho que a gente luta, mas é o que você disse muito, assim, é muito exaustivo. Que eu sinto, às vezes, que a gente está nadando contra, não é nem contra uma correnteza, assim, é quase que um furacão inteiro passando por cima da gente, a gente tentando sair, assim, porque é uma situação tão difícil, né? E que tem muitos lados a se pensar também. É igual você trouxe aí a questão dos alunos com deficiência, assim, que é importante também ter sempre múltiplas reflexões dentro do espaço educativo. É, alguém tem mais algo a acrescentar? Queira. Gente, se não tiver, eu vou encaminhando pro fim, assim, mas me interrompam aí se quiserem discutir mais. É, eu acho assim, né, que esse capítulo, no geral, ele traz algumas questões, né, essas exigências que ele fala, assim, que vem muito com esse estar atento, né? É, Veridiana, eu vou continuar aqui, gente. É, esse estar atento, né, com a prática da educação e eu vejo esse livro muito falado, né, para os educadores, assim, essas coisas que a gente tem que estar sempre tendo em mente e tentando criar esse espaço, né, para essa educação que realmente gere mudanças, que permita borbulhar a criatividade, né, permita borbulhar curiosidade, criatividade, transformação, inserção enquanto seres históricos, né? E essa questão de seres históricos, ele vai até falar no próximo capítulo, que eu acho muito interessante, que é que nós somos seres inacabados, né? Que estamos nesse processo de construção. E por sermos inacabados, a gente pode transformar também essa história, né? Seres históricos que têm poder de intervenção. Tudo bem? É o Antônio que fez uma pergunta se você trabalha em cidade. Não sei se quer responder aqui no chat. Antônio. Tá. Então, gente, alguém quer fazer uma fala final aí pra gente? Trazer as considerações finais? Também a gente está quase chegando no nosso tempo, né? Que seria aqui 8h30, daqui a pouquinho.
Vocês que sabem. Senão eu vou parando a gravação aqui e acho que é isso, então. Queria agradecer a todo mundo que veio aqui hoje. Lembrar todo mundo que veio aqui para assinar a lista de presença, que eu vou reenviar aqui no chat e vou enviar lá no grupo do WhatsApp também. Essa aula, a mania da pessoa que está gravando aula por cursinho. Essa reunião aqui vai ficar no YouTube também. Então, se vocês quiserem compartilhar com alguém, chamar para participar do grupo, como a gente está no início ainda, falta mais alguns encontros, dá para a pessoa acompanhar esses últimos no YouTube e participar dos próximos. Tá bom? Eu vou. Alguém mais quer se pronunciar? Fiquem à vontade. Então, eu vou parar aqui a gravação